Olha aí, né, pessoal, que a Michelle Bolsonaro é um nome político bastante forte para alguém que nunca disputou uma eleição de qualquer tipo aí, para um cargo no legislativo, no executivo que seja. Bem, que ela é extremamente forte do ponto de vista político, a gente sabe muito bem. Muitas pessoas da direita, inclusive, pontuam a Michelle Bolsonaro como uma possível candidata à presidência da República, né? Mas quem de fato está acordando para isso, né? A ficha está caindo realmente para essa questão, para essa possibilidade, é a própria esquerda, né? Que tem realizado algumas pesquisas aí, uns levantamentos internos, umas avaliações de possibilidades aí de nomes para candidaturas futuras para a presidência da República, 2026 principalmente, né? E esse pessoal chegou à conclusão de que a Michelle Bolsonaro, fora o próprio Bolsonaro, é, de fato, a pessoa mais forte e aquela com mais chances de derrotar o Lula numa possível eleição presidencial em 2026, né? E isso aqui é muito interessante, principalmente porque existe uma chance grande da Michelle Bolsonaro entrar em um cargo político antes de lá, né? Vamos conversar sobre esse tema, sobre esse assunto, mas antes disso, não se esqueça, deixe o seu like, o seu comentário neste vídeo, se inscreva no meu canal. Se você ainda não for inscrito, considere se tornar membro patrocinador do meu trabalho, com valores a partir de R$ 1,99 por mês, você me ajuda bastante dessa forma, pode ter certeza disso, né? Então, tem muito tempo que eu falo a esse respeito, né, que a Michelle Bolsonaro é um excelente nome na época da campanha eleitoral. Eu já dizia que ela, se o Bolsonaro vencesse, né, e se a lei eleitoral permitisse, não permite, mas ela seria uma excelente sucessora dele. Sem dúvidas, ela já tinha um papel muito interessante no governo do marido, né? Não igual a Janja faz atualmente, que é passar por cima da própria base aliada do Lula, né? Porque é algo muito bom, desestrutura o pessoal todo lá e tudo mais, né? Não, na verdade a Michelle Bolsonaro aparecia publicamente fazendo discursos, né, pronunciamentos, uma coisa que se espera de uma primeira-dama, né? E uma característica que ficou muito clara, né? Além dela ser uma pessoa muito bonita, ter uma presença muito bonita, né? O que conta muitos pontos, sem dúvida, né? Ela fala muito bem, ela é muito articulada, ela tem uma capacidade de falar para as câmeras, inclusive, um discurso ensaiado muito melhor do que o do Bolsonaro. O Bolsonaro é muito ruim falando com um teleprompter na frente dele. Se você já viu o Bolsonaro dando discurso escrito ali, você sabe disso. Michelle Bolsonaro dá um show nessa matéria aí, muito mais comunicativa, e ela tem várias coisas ali, várias características que tiram um pouco de defeitos, digamos assim, do Bolsonaro, né, da imagem política do Bolsonaro. Defeitos que eu digo críticas que ele geralmente recebia, né, que é um cara muito truculento, que é machista, não gosta das mulheres e tudo mais, né? Com a Michelle Bolsonaro não haveria esse problema, né? Quem vai chamar ela de truculenta, né? Ela é uma pessoa meiga, uma pessoa gentil no jeito de falar, na forma como ela se porta, que ela conversa com as pessoas, a própria imagem que ela vende de si própria é essa mesmo, né? E ela é uma mulher, né? Como é que ela vai ser, ela não vai gostar de mulheres, vai ser contra mulheres, vai ser misógina, machista ou qualquer coisa desse tipo, né? Realmente, isso aí conta muitos pontos para ela. E ela tem aparecido cada vez mais publicamente, esteve lá no ato lá do pró-Bolsonaro, né, contra o STF no dia 25 passado, e fez a oração inicial, que é outro ponto muito interessante dela também, né? Ela fala muito bem para o público cristão brasileiro, ela tem esse posicionamento muito claro. São vários fatores positivos em relação a ela, né? E tem outro também, né, um outro detalhe, que ela não está inelegível. O Bolsonaro está, e tem um monte de problemas, pode ser preso, enfim, tem um monte de coisas que podem acontecer com ele aí, tem um monte de pendências, coisa que a Michelle Bolsonaro não tem, né? Não há nada pesando contra ela e provavelmente não haverá até 2026. Ou seja, ela está com um caminho livre para ocupar aí, de fato, esse possível cargo aí, essa possível candidatura, né? Então, tanto o pessoal do PL, que é da base do apoio do Bolsonaro, o partido do Bolsonaro, quanto o PP aí, que é mais puxado para o lado do governo Lula, da base do Lula e tudo mais, bom, esse pessoal aí tem feito levantamentos aí, pesquisas de opinião a respeito da Michelle Bolsonaro, junto com outros nomes, né? O pessoal tem feito um monitoramento de nomes presidenciáveis, e a Michelle Bolsonaro aparece só 7 pontos atrás do Lula, o que é uma coisa impressionante, porque eu já trouxe aqui uma notícia em que o Bolsonaro aparece, né? O Bolsonaro também está atrás do Lula nas intenções de voto.
Ou seja, né, a diferença da Michelle para o próprio Bolsonaro é muito pequena. Na prática, ambos aí são alternativas completamente viáveis. Volto a dizer, a Michelle nunca ocupou um cargo eletivo, né? Então, conforme eu falei, pesa em favor da Michelle Bolsonaro o fato dela ser mulher, né, e ela ser um nome competitivo, porque existe de fato uma rejeição feminina ao Bolsonaro e a Michelle Bolsonaro tende a minar um pouco essa rejeição aí de fato, né? Inclusive, isso pesou bastante em 2022, o público feminino deu mais votos para o Lula e talvez tenha sido fiel da balança no final das contas, né? Então, a avaliação tanto da oposição quanto da oposição aí do governo atual, quanto do governo do antigo governo é o seguinte, né? Que ela, de fato, tem chances de avançar aí até 2026 e ser uma ameaça ao governo Lula, a uma reeleição do governo Lula, né? Então, se ela continuar subindo nas próximas pesquisas, alguns acreditam que a escolha dela como nome da direita vai ser praticamente irreversível, né? Aparenta até o momento aí, né? Ao que tudo indica, o Bolsonaro prefere o Tarcísio como o seu nome aí, que é um bom nome também, é um candidato forte aí, governador de São Paulo atualmente, né? Foi reeleito com tranquilidade aí e espera-se que ele seja o nome padrão, o primeiro nome do Bolsonaro para, de fato, disputar lá o Palácio do Planalto, né? E acredita-se que a Michelle Bolsonaro teria aqui uma indicação para disputar o Senado por Brasília, né? E, de fato, aí o pessoal tem feito uma avaliação a esse respeito aí. O PP vai colocar mais uma pesquisa interna aí nos próximos dias para ver como que a coisa está repercutindo. Parece que nas próximas 3 semanas já vai haver aí, de fato, novos números a esse respeito que podem, inclusive, surpreender bastante, eu diria, né? Eu imagino que a coisa pode surpreender, sim, nesse sentido. Mas aqui colocaram que a Michelle está sendo preparada para disputar o Senado em 2026. Tenho para mim que isso vai acontecer antes, né? Primeiro, porque ela pode concorrer a qualquer cargo esse ano, né? Um cargo de vereador, de prefeito aí de uma cidade mais relevante, justamente para ela ter um posicionamento público mais evidente, posicionamento político, né? Falar ali de uma bancada de uma Câmara de Vereadores, de fato, administrar uma cidade de grande porte, aí não precisa ser uma capital, que é uma coisa mais complicada, né? Até para ela vencer, mas uma cidade de grande porte aí, onde o pessoal tenha votado, aí é só abrir o mapa, olhar onde o pessoal votou no Bolsonaro, escolhe uma cidade dessas aí, de grande porte, que elegeu majoritariamente o Bolsonaro, bota ela ali, ela vai ter 2 anos para administrar uma prefeitura e mostrar do que ela é capaz, né? Mas, para mim, o mais provável mesmo é que, no momento em que a cassação desse senhor aqui, o Sérgio Moro, sair, né? No momento em que isso aqui acontecer, a Michelle Bolsonaro dispute a vaga dele no Senado lá pelo Paraná. Pois é, né? Porque a verdade é a seguinte: ela pode disputar onde ela quiser, isso aí é só transferir o título, né? Tem as regras ali e tudo mais, né? Certamente eles vão seguir à risca as regras para não ter problemas depois com a possível cassação de mandato, né? Mas a verdade é a seguinte: o Sérgio Moro, o próprio Sérgio Moro, inicialmente iria concorrer por São Paulo, né? Aí depois mudou para o Paraná, que foi uma pedra que eu cantei aqui no canal na época, né? Que tava essa conversa toda. Eu falei que o Sérgio Moro teria muito mais chance de vencer lá no Paraná. Venceu, inclusive, aí, com tranquilidade, derrotou o Álvaro Dias, que era o grande baba-ovo político dele aqui, né? Então, que o Sérgio Moro vai ser cassado é mais ou menos uma certeza, porque, na verdade, ele... todo mundo quer essa vaga do Senado do Moro, né? Esse pedido de cassação dele aqui foi movido pelo PT e pelo PL. Pois é, meu amigo, os 2 partidos opostos querem cassar o Sérgio Moro. Então, tudo indica que a coisa vai seguir nesse rumo. Há quem diga, inclusive, que o Lula está trabalhando ali nos bastidores para que o Moro não seja cassado, justamente porque ele sabe que isso vai abrir uma brecha grande para quem? Para Michelle Bolsonaro ocupar essa vaga, porque, de fato, aqui, o Instituto Paraná fez uma pesquisa no final de 2023, aí, cotando a questão para o Senado lá do Paraná, para essa vaga que vai se abrir lá caso o Sérgio Moro venha a ser cassado, né? E a Michelle Bolsonaro aparece com tranquilidade, com folga no primeiro lugar ali nas intenções de voto para o Senado, com 35%, né? Isso aqui é uma coisa que viabiliza a pessoa para ser candidata à presidência da República com grandes chances de ganhar.
que dirá para o Senado, né? Porque o Álvaro Dias, que é o segundo colocado, aparece com menos de 10 pontos em relação a ela, e a Gleisi Hoffmann, que alguns apontam aqui como provável candidata do PT, só aparece com 16%. Então, se a Gleisi Hoffmann disputar com a Michelle Bolsonaro, vai ser divertido de ver o partido da Michelle, o PL, batendo no PT nessa disputa pelo Senado Federal. Então, tranquilamente aí, né? Tranquilamente, a Michelle Bolsonaro consegue se eleger aí para essa vaga, caso ela fique aberta e caso a Michelle queira concorrer de fato para isso, né? Então, o que o pessoal coloca aqui é o seguinte, que a única chance de essa vaga não ir para a direita e a oposição do Lula de fato, se tiver muita gente da direita competindo, porque aí não tem segundo turno para Senado. Quem tiver um percentual maior ganha, e aí se os votos de direita se diluírem, a coisa pode acabar indo para esse cenário, né? Então, acredita-se que o Paulo Martins é uma opção para disputar lá essa vaga, né? Inclusive, ele tem chances aí de ser eleito nessas circunstâncias, mas a verdade é o seguinte, né? Que o nome da Michelle Bolsonaro para o Senado Federal seria sensacional, faria aí um eco muito grande para o bolsonarismo de forma geral, né? Daria um palanque enorme para Michelle Bolsonaro e prepararia ela com tranquilidade para disputar lá em 2026. Hoje, eu não vejo um nome melhor para disputar essas eleições aí para tentar desbancar a esquerda do poder do que a Michelle Bolsonaro por uma série de fatores. Mas aí, o que você achou dessa história? Colabore com o nosso debate, deixe seu comentário, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.